porque eu creio que Deus já começou a trabalhar aqui nesse lugar, amém? Erga essa mão em direção aqui ao nosso preditor. Vamos estar aqui recebendo a mão de Deus. Amantíssimo Deus, te apresento o teu ungido que irá ministrar a tua palavra. Eu te peço que tu capacite ele, dê graça, dê força, sabedoria vinda do céu, e toda a palavra que ele falar, seja tu a falar no meio da igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Saúde da igreja capaz do Senhor, amém? Muitas vezes a gente não sabe porque Deus dá determinadas palavras, mas nós só precisamos obedecer. E dessa forma Deus vai mostrando o porquê. Glorificado seja o teu nome. Vamos abrir nossa Bíblia. No livro de Êxodo. Vamos estar lendo do versículo 21, do 1 ao 6. Vai botar aí, televisão? Do 1 ao 6. Êxodo, na tradução, é saída. É um livro que tem seu principal foco a saída do Egito para Canaã. E essa palavra, esses versículos vão falar o seguinte: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sua ovelha e o servirá para sempre. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui fazendo a sua obra de corpo presente, mas todo o controle é dado a Ti. Todo o controle, Senhor, me use como canal, como tem usado o Teu servo, o presbítero Alexandre, como foi usado no louvor. Senhor, faça a sua obra, porque Tu conheces todos os motivos e o porquê cada palavra foi dada e vai ser dada ainda, Senhor, neste lugar. A obra é Tua, os preceitos, os desígnios são os Seus, os objetivos para cada um são Seus e não nossos, Senhor. Mas como igreja estamos aqui para fazer a Sua vontade. Então continue falando com a Sua igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse versículo sobre uma coisa que fere o mundo até os dias de hoje. Aqui fala sobre um escravo. O escravo que, quando Deus chega no negócio, quando Deus começa a entrar nessa parte da sociedade, ele começa a lutar contra a escravidão. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas o que nota aqui, que ele aceita, e como ele vê que ele vai ser livre, liberto, sozinho, ele tinha mulheres e filhos, ele prefere continuar escravo. Nós vamos estar voltando essa visão, porque aqui era tratado a um nível, hoje nós tratamos a outro nível. Quando Jesus, vamos botar lá, quando Adão, os Adão cai, ele vivia no jardim do Éden, tinha conversa com Deus todo final da tarde, a sua vida era pura, a pureza tomava conta, Deus lhe deu Eva e a sua vida era perfeita, mas Deus não criou o mal, mas Ele deu o livre-arbítrio, e um dos que Ele criou se corrompeu, e o mal surgiu através do pecado na vida do homem. Com o pecado, a destituição da graça de Deus. Nós fomos destituídos da graça de Deus e por isso somos pecaminosos.
Quando isso acontece, a saída do Éden, e o homem começa a povoar a terra, a sociedade começa a ser formada, não por Deus. Deus ainda ia começar a buscar o seu povo quando começa a interceder lá em Abraão. Mas desde o início o homem já começa a seguir os seus próprios caminhos, tudo ao controle de Deus. Mas Deus não quer tomar posse da tua vida e te forçar. Deus quer que você o escolha como Senhor e Salvador da tua vida. Ele não adianta, ele entende que se ele forçar a tua vontade, não é a sua escolha, você não escolheu, você não teve opção. Então ele deixa o ser humano se desenvolver. Em Abraão, ele começa a separar o seu povo, começa a botar limites, começa, através da circuncisão, todo que aquele que nascesse servo seria circuncidado, seria um judeu. E Deus promete a Abraão que a sua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. E tem cumprido isso, porque a igreja do Senhor hoje é uma descendência de Abraão. E não tem como contar isso. Deus é fiel às suas promessas, sempre entenda isso. Deus não volta atrás. Nós sim somos volúveis. Mas Deus continua nesse processo, a sociedade se formando. Teve o livro de Gênesis, teve os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo José, onde implementaram as colunas do que seria o Antigo Testamento. A função do Antigo Testamento é a preparação para o Salvador que viria na segunda aliança. A primeira aliança foi feita com Abraão. A primeira aliança que está vigorando até hoje para os judeus, porque eles não tomaram posse do Messias, da promessa do Deus vivo que se encarnou como Filho, Deus triuno, que foi morto e sacramentado morto com o testamenteiro na segunda aliança na cruz do Calvário. Os judeus não tomaram posse dessa aliança, por isso eles não serão salvos em Cristo Jesus. Mas Jesus começa a ver o seu povo, mas a terra já era povoada. O mal, o coração de dura cerviz, as pessoas de duras torpezas, de pensamentos ruins, já existia. Deus precisava, dentro dessa sociedade, esse planeta, separar o seu povo. E ele começa a tentar fazer isso em várias opções. Aqui ele começa a tratar uma coisa chamada escravidão. Até hoje isso acontece. Eu fui fazer uma pesquisa que a ONU fala que existe mais de 4 bilhões de escravos nesse planeta. Aí nós pensamos assim que a maioria dos países, quer dizer, eu anotei aqui os países, ó, os maiores que tem é na Índia, na China, no Paquistão, no Bangladesh, Uzbequistão, Coreia do Norte e Camboja. Mas nós pensamos sempre em lugares longe. Mas quem é morador do Valqueire e se informa de vez em quando, há uns 4, 5 anos aqui, na esquina, aquele posto Marlene, ali na esquina do Campo dos Afonsos, antigamente tinha um restaurante chamado Marlene ali, lembra? Depois aquilo tornou-se uma casa de prostituição. E estava lá, seguindo o funcionamento. Aí um cliente saiu de lá e foi, uma prostituta pediu ajuda a um cliente que foi lá. Ela foi forçada que elas estavam como escravas. Elas não podiam sair. Então ela pediu ajuda a ele. Quando esse cliente saiu, ele foi à polícia e a Polícia Federal foi lá e fechou. Elas estavam aqui, no final da Intendente Magalhães, como escravas. Vocês acham, às vezes, nós achamos, e isso não é só vocês não, desculpa a palavra vocês, nós achamos que muitas coisas não vão acontecer conosco. Nós entendemos que isso é igual aquele quadro que tinha no programa humorístico, que eu acho meio bobado, que eu até não sou muito mais agora, só se for na França. Vocês lembram alguém? Só se for na... Aqui isso não acontece. Na minha casa, na minha família? Não. Perto de mim, na minha vizinhança? Não, isso não acontece. Mas escravidão. Quantas famílias passam por isso?
Quantas mulheres e esposas vivem como escravas de seus maridos? Quantos filhos e filhas não podem falar nada, porque apanham fisicamente, não podem sair, não podem ter relacionamento, não é por trair o marido, não. Não pode ver a própria mãe ou irmã, porque o marido faz isso, cada vez mais se tem notícia disso. Há uns tempos atrás, que há uns 2 anos, buscamos que os meninos eram trancados nos porões, não sei se vocês lembram disso. Estavam trancados, a esposa e os filhos. Soube disso? Isso é hoje em dia. Não é naquela época. Deus começa naquela época a se posicionar. Existia um código chamado Código de Hammurabi, que foi colocado pelo rei da Babilônia no século 17 a.C. Esse código, ele vigorava em toda a Mesopotâmia. E esse código do Hammurabi, ele falava que quem entregasse um escravo fugitivo ao seu dono receberia uma recompensa. As coisas funcionavam, nós vamos pensar aqui mesmo no Brasil, na colonização, nos outros países, nós pensamos isso como a escravidão, como uma coisa normal e comum. Pelo menos para a época, até que o coração de muitos começa a ser tocado, e Deus começa a fazer isso lá. Deus começa a mudar as coisas. Em Êxodo 21, 27, bota aí, Davi. Não é 28 não, só 27. Não, bota 26. 26, bota só 26. Isso. Vai falar aqui. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho, quer dizer, dará liberdade. Bota o 27. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Ir forro, na linguagem aqui, é ir livre. Ele ganharia liberdade. Aqui no Brasil, nós tivemos a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que quando começaram a ganhar terreno, Deus, através de Moisés, começava a lutar contra esse tipo de coisa. Ele não podia simplesmente, acabou, ele não podia, porque todo o processo que ele tinha para a raça humana iria por terra. Como é que ele podia decidir na força que ele pode? Se ele precisa que você faça isso porque você aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E mediante a essa relação, você é uma nova criatura e esse tipo de comportamento não combina mais contigo. Se ele chegar e fazer isso à força, você está condenado. Você não é mais salvo. Porque você não o escolheu de toda a força, de toda a vontade, de todo o seu coração. Ele tem que te inspirar através da sua palavra, do seu espírito, e dessa forma você ser inspirado a fazer a coisa correta. E aos poucos ele foi tentando mudar as coisas. Deus usou Moisés para orientar o seu povo na saída do Egito. Moisés legislou de um povo que só conhecia a escravidão do Egito. Não viviam, nenhuma geração, eram 400 anos de escravidão. Então ele usou Moisés para começar até chegar a Canaã. Depois, e mais à frente, quando muda o regime, o povo pede a monarquia, os juízes imperavam e o povo pede a monarquia. Aí ele usa Samuel para legislar uma nova forma, uma nova legislação para o seu povo. E logo depois, o povo se afasta de Deus de novo, cai no exílio durante 70 anos, e na saída ele usa Zorobabel e principalmente Esdras, porque o povo novamente não tinha uma forma de lidar. O perigo era anarquia. Já ia falando, anarquia vigorar, porque toda a sociedade precisa ter limites, precisa ter direcionamento, precisa ter leis. E Deus tinha essa preocupação. Então esses 3 homens em épocas diferentes foram usados para nós mantermos, ou o povo daquela época, no caminho
e na legislação vigente, onde nós poderemos ter uma sociedade justa, entre aspas, e subsistir. Porque um novo anárquico é um povo sem regras, um povo sem leis. E num mundo sem leis, tudo pode acontecer, mas não tem nada que possa falar que está errado, porque não existe leis. Você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar, você pode fazer o que for. Por que eu não posso fazer? Deus precisava impor limites e não podia ser por ele. Ele falava pelos profetas. Todas as vezes que o povo caiu é porque se afastou desses limites. Durante os 70 anos de exílio na Babilônia, onde foram reféns, 3 profetas vigoravam. Um deles tinha chamado Jeremias, era o profeta chorão. Ele ficava em Judá. Ele não foi, mas ele chorava pela aflição do povo, mas também ele chorava porque o próprio povo não se aliava a Deus. O povo se afastava de Deus, e toda vez que você se afasta de Deus, você cai. Você não foi criado para viver independente do teu Criador. Nós fomos criados para depender do favor divino. E todas as vezes que o povo de Deus se afastou dos caminhos que Deus colocou para eles, ele caiu. E dessa época foram 70 anos de exílio. Nós tivemos Jeremias, lá em Judá, que chorava, que clamava, é chamado na Bíblia do profeta chorão. E lá no exílio teve Daniel, que foi príncipe para lá. Passou todo o exílio, mas conseguiu não se corromper perante ao que lhe era oferecido. E Ezequiel, que Deus o fez tomar posse da autoridade, no versículos mais famosos da Bíblia, que é Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, ele fala, está vendo assim? Profetize. Nós temos a autoridade do nome de Jesus. E quando nós aumentamos o nosso nível de relacionamento, nós profetizamos em nome dele, através da tua família, através dos nossos parentes, através de nós mesmos. Quando temos posse dessa autoridade. Hoje em dia, eu te falei que Moisés, na saída do Egito, Samuel, na passagem da teocracia para a monarquia, onde Saul foi rei, mas caiu, mas Deus, através de mesmo Samuel, ungiu Davi como rei, que foi o rei mais poderoso do reino de Deus. Nunca houve nos reinados de Deus, do povo dele, um rei tão poderoso. Tudo ele colocava Deus na frente, errou sim, pecou e pagou por isso. Mas o povo estava se fortalecendo e Deus preparava para a chegada do quarto homem, porque ele ainda viria Esdras, mas depois no Novo Testamento, na segunda aliança, chega o próprio Filho, que se encarna, se faz homem, porque falava na palavra que ele precisava vir pela genealogia de Davi, ele precisava ser descendente de Davi, então ele precisava se encarnar das pessoas corretas. Por isso que ele veio para ser enteado de José. José tinha essa genealogia, tudo precisava ser preparado, porque através desse homem que nasceu, cresceu e já criança, já fez os sábios ficarem enlouquecidos com a sua sabedoria no templo, no Bar Mitzvah. Ele morreu na cruz do Calvário, concretizando com a morte do testamenteiro, que era ele, a segunda aliança. Dessa forma ele tomou posse da chave da vida e da morte. Ele liberou todos os que nele acreditavam. E hoje nós podemos ser salvos porque ele, ao fazer isso, ele fez uma coisa chamada expiação. E todo aquele que nele crê, João 3,16 vai falar que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Deus, se fortalecer nele, busca ele,
e todos os teus pecados serão justificados mediante esta aliança. Tudo o que você fez de coração puro. Como assim? Nós não somos perfeitos, Jesus foi. Por isso que tinha que ser o Cordeiro Imaculado. Ele poderia que ser no nível de comprometimento para poder dar certo isso, e deu. Mas nós somos pecadores. Mas o que nós não podemos fazer é escolher o pecado em detrimento de Deus. Nós vamos continuar pecando, mas por descuido, por fraqueza, não por escolha. Eu quero pecar, aí complicou. Eu quero fazer. Quando você escolhe o pecado, não tem arrependimento, aí complica. Mas se você peca por descuido, por fraqueza, por falha humana, porque nós somos falhos e imperfeitos, Deus te justifica e você consegue o perdão desses pecados. E mediante a esta ligação com Jesus, que Jesus faz isso, você consegue a tua salvação para estar na glória com Ele, mediante ao perdão que vem mediante ao arrependimento. Mas quando você escolhe o pecado, você está abraçando Satanás. Quando você escolhe viver à destra, à distância do que Deus fala para a sua vida, você está escolhendo maldições espirituais para toda a tua vida. Às vezes não só em você, você atinge a tua genealogia, os teus filhos. Existe poder de níveis de iniquidades, que existem demônios familiares e locais que vão investir pesado na tua vida. Porque quando Satanás fez a revolta celestial, ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos do Senhor. Esses anjos não estão no inferno, estão aqui. Satanás é o príncipe desse mundo. E o que ele quer agora, ele já está condenado. O que ele quer agora é nos levar conosco, com ele. O que ele precisar fazer para te tragar, para te atrair, ele vai fazer. E nós estamos falando aqui da escravidão. Mas, entretanto, nós vamos falar da escravidão física, que até no dia de hoje vai. Entretanto, celebramos também a nossa escravidão de Satanás. Até Jesus, a lei era nas tábuas, agora ela é escrita em nosso coração através do Espírito que habita em ti. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, uma coisa que não acontecia antes. O Espírito Santo sempre existiu, mas ele trabalhava com os profetas, ele agia esporadicamente. Hoje nós temos templo do Espírito. Nós temos esse Espírito dentro de nós. Nós somos compostos por corpo, alma e Espírito. Qual Espírito está habitando em você vai depender das tuas escolhas, dos teus passos. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus expulsa, arruma a casa, adorna, expulsa quem estava e prepara a casa para o novo morador. A partir desse momento você começa a ser templo do Espírito Santo. O próprio Espírito do nosso Deus habita dentro de nós, e é ali que está a lei agora. Você não precisa das tábuas da lei, porque ela está em seu coração. Ele vai te inspirar ao caminho correto. O que você precisa desenvolver essa relação? Porque quando você aceita Jesus, você não sabe como. É um bebê na fé. Esse termo é muito usado no meio evangélico. O bebê na fé é aquele novo convertido. Não quer dizer que ele seja novinho ou velho, tanto faz. É aquele que começou agora, é a nova criatura, aceitou Jesus, mas não sabe lidar com isso. Ele não sabe como fazer, ele não sabe como orar direito, não sabe como falar com Deus, não sabe como ouvir o que Deus quer, não tem como se fortalecer. Aí a igreja atua. A igreja atua e ajuda. O ministério tem um chamado para ajudar vocês nesse momento, a sua família. Aqui o nosso presidente, o pastor Antônio Carlos Bonizo, você e o ministério vai estar sempre ajudando a sua família. Se posiciona.
caminha, porque isso é vocês que tem que fazer. Ninguém pode fazer isso por vocês. A escolha, o ministério, a igreja orienta, ajuda, ensina, ora, entra na brecha, mas a decisão de caminhar com Deus é de cada um. Nós não podemos, até ali meu filho, 16 anos, eu não posso fazer isso por ele. O que eu posso é ensinar, orientar, dar testemunho a ele para ver como a vida do pai dele age. E ele, através disso, ele tomar suas próprias decisões, o seu próprio relacionamento com esse Deus. Mas que eu já apresentei ele, já está sempre na casa do Senhor. Isso é importante, porque ele tem o próprio relacionamento com Deus e a parte de mim. Mas claro que quando Abraão orou, Deus foi lá em Sodoma e Gomorra para ajudar a Ló, porque Abraão intercedeu, e a nossa força é na intercessão, é na oração, onde nós precisamos estar sempre afiados. Jesus veio para a segunda aliança. Até aquele momento, a escravidão vigorava, as guerras, os exílios. Nós passamos pelo exílio persa, nós passamos pelo exílio babilônico. Ali nós estávamos vigorando o romano. Quando Jesus nasceu, há 2023 anos atrás, o poder bélico, o governo do mundo era nas mãos de Roma. E todos esperavam o Messias, que viria a ser o guerrilheiro, aquele que livraria o povo do poderio romano. Mas Jesus fala: oh, não é a minha. Eu vim para lutar pelo reino dos céus. O nível de luta que eu estou travando é maior do que esse. Aí quando fala ele, e os impostos, o que eu falo com César? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quando Jesus está para ser julgado, escolhem liberar outra pessoa, escolhe um homem chamado Jesus Barrabás, e o povo escolhe libertar Barrabás, que seria esse guerrilheiro, um ladrão, guerrilheiro, que lutava contra os romanos. O povo queria isso. O povo não queria essa história de reino dos céus. E até hoje nós vemos esses conflitos. Até aquele momento, a primeira aliança vigorando, as coisas eram físicas. O comportamento, as tábuas da lei, não era só o decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Nos livros da lei, que é o número levítico, aqui nós estamos falando em Êxodo, falamos sobre Êxodo. Mas tem número, Levítico, Deuteronômio, que são os livros da lei. Nós temos ali 600 e poucas leis para impor esses limites a esse povo. Esse povo, mesmo assim, as transgredia normalmente. Quantas vezes Deus quis que eles não fizessem alianças com deuses pagões, e isso era feito continuamente. Rei Acabe se lia Jezabel e começa a perseguir os servos do Senhor. Isaías sofre. Elias já tinha. Elias sofre com isso. Chega a ficar com medo, mas Deus o capacita. Cada hora que você fazia alianças com deuses pagões, com pessoas que tinham essas práticas, você corrompia o povo de Deus. Deus queria um povo puro, fortalecido, mas esse povo fazia essas alianças, e cada hora essas práticas pagãs, sacrifícios envolvendo crianças, animais, se infiltravam dentro do povo. Moisés morreu por volta de 120 anos. Nos seus primeiros, olha só, nos seus primeiros 40 anos, ele nasceu hebreu, mas houve o sacrifício dos primogênitos, dos bebês, que sabiam que uma pessoa que guiaria ao povo estaria nascendo. Mas a sua mãe joga no rio uma princesa egípcia, o acha, e ele ali é criado como príncipe. A promessa sobreviveu.
Mas nos primeiros 40 anos de vida, ele descobriu que era filho de hebreu. Ali ele foi educado como um príncipe, estudioso, fortalecido. Mas quando ele vai no serviço e vê um egípcio maltratar um hebreu, ele o mata e tem que fugir. Nos primeiros 40 anos dele isso aconteceu. E depois ele passa mais 40 anos no deserto em fuga. Lá enquanto pastor, ele tenta casar com a esposa, não consegue porque o seu sogro esperto joga a cunhada. Ele passa de novo e consegue conseguir seus votos, e consegue sua esposa, constitui sua família, e ali vai umas 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Nos 80 anos isso aconteceu, e com 80 anos, era mais ou menos a idade de Moisés, quando chegou no Egito. Ali rapidamente Deus o ajuda, as pragas, e ele consegue libertar o povo. Mas olha só, ele consegue tirar o povo do Egito. Ele consegue isso, ele já tinha 80 anos. Mas esse processo dele chegar no Egito, falar com o povo, ser aceito, ser reconhecido por Arão, seu irmão, e libertar o povo, não foi muito demorado. Mas ele leva mais 40 no deserto, porque ele não conseguiu uma coisa. Ele conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Ele conseguiu libertar aquele povo, mas aquele povo vivia como escravo desde o seu nascimento, porque desde José, que era governador do Egito, que o povo estava ali a crescer, a se fortalecer, o próprio povo egípcio ficou com medo e começou a escravizá-los. Deus entende que ele era o homem, que ele conseguiria, mas ele leva 40 anos, numa viagem que precisava ser feita em 40 dias, o povo fica 40 anos, mais 40 anos no deserto, e ninguém, a não ser Josué, daquela geração pisou na terra prometida, porque ele não conseguiu. O povo tinha sido liberto, eles viram as pragas, eles viram os primogênitos egípcios morrerem, eles viram Deus abrir o mar vermelho, mas na hora que Moisés sobe ao monte que volta, quando volta com as tábuas da lei, eles já tinham feito um bezerro de ouro. Para que nós vamos viver aqui? Nós estávamos melhor no Egito. Deus colocava maná para se alimentarem caindo do céu. De dia era uma nuvem que protegia do sol ardente. De noite uma coluna de fogo os aquecia. E mesmo assim, eles vendo fisicamente aquilo acontecer, eles murmuravam e iam de encontro ao Deus. Novos deuses. Eles estavam acostumados a povo egípcio que tinha o próprio faraó como um deus. O politeísmo era normal e eles não entendiam que um só Deus, único e verdadeiro, poderia fazer todas essas coisas. Então essa fé deles não foi o suficiente e ninguém viu. O próprio Moisés, Deus pede que ele suba ao monte, ele olha a terra prometida, mas ele mesmo não chega. Ele foi ali, morreu e foi sepultado no vale de Moabe, à mercê de Canaã. 40 anos ele tentou, e ele não conseguiu tirar o Egito de dentro daquele povo. Tantos casos que foram acontecendo, e tudo isso numa visão superficial. As leis, como eu já falei, eram físicas. As tábuas da lei, o coração era de dura cerviz, mas aquilo era normal naquela época. Mas em 2023 anos atrás, vem que é o Filho do Deus vivo. Ele se encarnou, nasceu de uma virgem,
morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia e tomou posse da chave da vida e da morte. Ele abriu a chave do inferno e Ele hoje pode te render teus pecados. Ele prove através da expiação te perdoar e te levar à vida eterna. Ele pode te dar vitória, Ele pode fortalecer a tua família, Ele pode mesmo na tribulação, porque tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo fala isso, porque mesmo ele chegando e passando como um náufrago, várias coisas aconteceu, Paulo, ele se montava altímetro e vencedor em nome desse Deus que por nós atua. Mas esse Deus, Ele não tem mais uma relação superficial com tábuas da lei. Esse Deus, Ele está aí dentro. Ele quer que você o aceite. Ele quer que você renuncie. Ele quer que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não vai te colocar num porão preso, muito pelo contrário, Ele quer que você seja testemunho vivo da vida com Ele. Ele quer que você seja altivo, vencedor em nome dEle. Romanos 8, 28 vai falar que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E logo no 37 ele fala que somos mais do que vencedores em nome desse Deus. Tudo podemos nele, mas Ele quer renúncia. Ele quer que você chegue e fale: Davi, bota aí, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos um trabalho, eu, por exemplo, eu trabalho. Eu sei que eu preciso, porque com a crença, não, nós precisamos tirar o sustento do nosso rosto, nós precisamos estudar, nos empregar, estou preparando meu filho para ter um bom emprego. Tudo isso eu tenho consciência, por exemplo, eu saio às 8h40 da noite, eu não posso estar em todos os cultos, mas quando dá eu apareço. Mas no domingo, vocês não me veem fazendo outra coisa do que servir a esse Deus, porque é o dia do Senhor, é o dia que Deus fala: nesse dia me adorarás, nesse dia me darás culto, nesse dia você vai estudar, você vai servir a minha obra. Ele não chama a todos para serem ministros, Ele não chama a todos, mas a quem Ele chama, Ele cobra. Ele cobra, porque a palavra de Deus vai falar que o que lhe é confiado, o que lhe é dado, lhe é confiado. Mas o que lhe é... Viu? Davi, bota aí Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, está castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Deus vai te abençoar. Agora, Ele não te abençoa assim, acabou, agora vai. Ele quer o teu coração. Não é para você tirar e dar a Ele, é para você o amar. E quem ama, respeita, segue. Muito se lhe pedirá, e aquele muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus te colocou alguma coisa na tua mão, Ele vai te cobrar isso, porque Ele precisa ganhar almas. Ele quer que todo aquele que nele crê, e Ele precisa quem pregue, Ele precisa quem abra igreja, Ele precisa. Não quer dizer que todos nós seremos pregadores. Eu, por exemplo, não pensei que um dia eu estaria aqui pregando. Mas Deus foi me preparando, formando. Outro dia, cara, tu vai pregar. Eu vou falar o que para Deus? Não vou? Não, eu não vou, porque eu é que não vou fazer isso. Eu não preciso ficar, eu quero. Mas se o ministério do meu pastor, presbítero, Ricardo, vem aqui. Mas eu não tenho nada preparado, mas não sou eu, é Deus. É Deus que vai chegar, vai me dar um versículo outro, vai me botar uma base, mas aqui quem vai trabalhar é Ele. Porque eu tento na minha vida ter ligação com esse Deus. Então Deus vai trabalhar, vai usar, porque a obra não é minha, a obra é dEle. Então quando nós entendemos isso, Ele complementa
Então eu vou falar que não? Ruim de eu falar. Esse aqui, ó, ficava escondidinho lá no trás, lá. Até que Deus no teu lado veio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até que ele não pôde mais fugir. Porque Deus o tinha chamado por alguma coisa a mais. Deus estava confiando a ele uma missão e um ministério. E ele não podia, mas mesmo aqueles que Deus não tem esse tipo de chamado, Deus fala que o que lhe é dado, Ele vai te pedir. Ele te deu vida, Ele te sustém, Ele te dá o caminho a seguir, mas quer que você seja fiel a Ele. Davi? Isaías 55:6. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Uma vez o pastor Carlos, ele fala muito aqui, vocês já devem ter ouvido falar que eu estava com ele no dia, nós fomos numa profetisa muito conhecida nossa, algumas pessoas já conhecem aqui, irmã Lourdes. E eu estava lá, ele sempre fala, o diácono Ricardo estava comigo, e realmente aconteceu. Ela falou, pastor, meu servo, o Espírito Santo de Deus tomou conta daquela profetisa naquele momento e falou, ó, em muitos lugares eu não estou ainda, mas lá eu ainda estou trabalhando. Faça a minha obra com o coração, porque lá eu ainda estou trabalhando. E eu senti a manifestação do poder de Deus ali naquele lugar. Aquela senhora que de vez em quando está aqui na igreja, é muito usada por Deus. É muito usada por Deus. E aqui ainda é feito isso. Às vezes nós olhamos para a igreja vazia. Mas quem nós viemos procurar já estava aqui quando você chegou, pode acreditar. E vai contigo aonde você for. Mas o que nós precisamos é nos colocar, parar de ser joguete. Hoje aconteceu isso contigo, mas não tenha vergonha, porque você está no lugar certo. Saiba que o caminho que você hoje começou a trilhar vai te tirar disso. Mas tem que começar a trilhar, tem que começar a caminhar. Porque muita gente está convivendo com isso aí e nem sabe. Está sendo arma de Satanás para fazer maldições, para fazer coisas ruins. Quando o profeta chega aqui e fala, ó, Deus quebrou isso na sua vida, a gente chega assim e fala, ah, que isso, está exagerando. A pessoa que não tem vida com Deus vai achar que isso não existe. Agora passa por um cemitério de noite, na sexta-feira então, para tu ver como é que é. Satanás não brinca, Satanás está querendo tomar posse da tua vida, da tua família. Teus filhos às vezes não têm a menor chance porque não tem a orientação correta. E Oséias falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos criar couraça. Em Efésios nós vamos falar sobre a espada da salvação, a armadura do Senhor e o capacete da salvação. A espada da sabedoria, que é a palavra de Deus, a couraça e o capacete da salvação. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade. E Satanás não vai poder mais tocar na tua vida, em nome de Jesus. Mas enquanto nós não nos posicionarmos, quem está aqui hoje está tentando buscar, mas quanta gente, e eu falo, de mim não houve nada de diferente. Ah, aqui eu estou assistindo, tá legal, você pode assistir pelo canal YouTube. Se eu achasse que não serviria para nada, eu mesmo não tinha restaurado tudo isso, que eu como técnico, o pastor me pediu ajuda na época, hoje nós temos 3 canais funcionando. Se eu achasse que não servisse de nada, eu mesmo não teria feito. Serve, é importante, mas não é o suficiente. Você precisa estar aqui na casa do Senhor, você precisa congregar, porque lá você não é a igreja. Deus vai vir buscar, Jesus vai vir buscar a sua igreja, aquele que se organiza entre os santos para fazer a sua vontade. Sabe por que você está aqui hoje? Porque um casal de irmãos foi ouvido, abriu e Deus capacitou aos pouquinhos. Nós fomos montando as igrejas para que hoje você venha, consiga sentar, consiga receber o Senhor, aceitar Jesus como Senhor do Salvador, repreender quem está hostilizando a sua vida e tentando fazer bagunça com a tua vida. Porque pessoas chegaram e se prontificaram, Senhor, eis-me aqui, o que queres, Senhor? Ouvir o que Deus vai falar e se prontificar a ponto de perder.
Cara, meus últimos carnavais foram todos aqui dentro. E eu glorifico por isso. Glorifico por ter meu filho aqui comigo. Eu lembro, algumas semanas atrás, quando nós fomos lá na Natália, o teu testemunho com a tua filha, e logo depois tua filha vem aqui aceitando Jesus, que glória, eu me arrepiei lá atrás. Mas Deus está fazendo isso porque você está vendo, esse aqui é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nós precisamos seguir, não tem outro. Ficar em casa vendo novela, Faustão, nós temos que buscar enquanto dá tempo. Isaías 55:6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós estamos numa época que está sendo colocada como o princípio das dores. Daqui a pouco nós vamos passar por um nível diferente, vai ser a grande tribulação, onde Jesus virá, será a volta de Jesus, e Ele buscará a sua igreja. A sua igreja será arrebatada, você é a igreja. Você está presente na casa do Senhor? Você se organiza para fazer a vontade de Deus? Ou só vem aqui atrás do profeta que vai te dar a bênção? Porque Deus vai te dar... Não, não é isso não. O profeta é bênção, é usado por Deus. Senão não estava aqui, não seria chamado por esse ministério. Nenhum homem que sobe aqui nesse altar e da outra igreja são homens medíocres ou que fazem diferente da vontade de Deus. Mas receber essas profecias não te salva, não te torna igreja, te torna um vampiro. Você não é para só chegar aqui e receber, você é para crescimento, se crescer nessa relação, buscar a Deus. Porque se você, por exemplo, a Natália aqui, ó, hoje eu estou falando de você pra caramba, né, Natália? Mas tudo bem. Recebeu o cartãozinho. Na família dela ninguém estava indo para a igreja, mas ela começou. Hoje a família dela está aqui. Hoje tem uma tia, ela é tua tia também? Então, se rendendo. O Alexandre tem várias promessas que só ele na casa dele, né, Alexandre? Até hoje, né? Mas Deus tem promessa. Há quanto tempo, Alexandre? Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está ali, a família dele, a tia que ele ama, que a gente vê as conversas, a gente vê ele falar. Ele é testemunho vivo. Do mesmo jeito que uma vez a Natália deve ter chegado em casa, alguma coisa notaram diferente nela, porque a família dela começou a vir. E hoje estão aqui. O padrasto dela, gente boa, rapaz. A mãe. Então nós vamos vendo as coisas aconteceram. A tua família não quer vir, mas você é o canal para chegar até eles. O teu testemunho, a tua relação com Deus. Porque no começo, qual é? Isso não vai dar em nada. Daqui a pouco está com a gente aqui bebendo. Tu acha que eu nunca ouvi isso? Tu acha que eu nunca ouvi isso? Quando eu voltei, quando minha esposa aceitou Jesus aqui na congregação lá de Brito Ribeiro, e eu voltei para Jesus, que eu estava afastado, falou, isso é fogo de palha. Aquele menino ali nunca soube o que é mundo. Ele nasceu dentro da igreja e está lá, está até hoje, não sabe o que é mundo. E se Deus quiser, isso não vai acontecer. Alguns vão ao Juninho. Dona Ana pega ele firme. Se bobear, depois ela vai assistir, que ela sempre assiste. Se bobear, está assistindo, né? Dona Ana, glória a Deus, eu conheci ela. Rapaz, que mulher de Deus. Mas esse aqui, saiu, foi passear no mundo, Mas tinha base, que a mãe intercedia e orava por ele, sofria pelo filho. Hoje ele está de volta. Tem caminho diferente. Se você tem a sua família, a sua obrigação como profeta, você que é pai, se você é mãe solteira, você é pai também, porque o papel tem que ser feito por você. A sua família na presença do Senhor não é fazer visita, você não é para ser simpatizante de Deus. É legal, né? Eu vou lá porque o pessoal é maneiro. Não. Você é para fazer o pacto, você é para fazer essa aliança contigo no seu coração. E Deus vai te usar a tua boca, o teu testemunho para ganhar novas almas.
E você vai se sentir mais do que fortalecido nessa relação. Deus não te quer superficialmente, Deus não te quer para dar oi e tchau. Deus quer que você busque crescimento. Deus que quer... A Natália voltou agora para o Ministério de Louvor. Glória a Deus, eu glorifico. Mas ele falou aqui ainda há pouco, e é verdade. É o primeiro fronte de batalha. Batalha espiritual. Quem está no Ministério do Louvor tem que ter vida de oração. Tem que ter vida no altar. Buscar santificação. Porque ele começa a te mirar. Satanás começa a te focar. Quando ele acaba com uma família inteira, ele está acabando com vários ministérios. Várias almas vão ser perdidas, porque aquela família poderia estar a serviço. E não é porque só até aqui vai pregar, eu já falei, não. Que o testemunho vivo de uma mulher, de uma família, salva vidas. Porque o poder de Deus, ele faz uma manifestação tão grande que você não consegue contê-lo. O teu testemunho vai passar para a tua vizinhança, vai passar para o teu trabalho. Você não vai ser servo dentro da igreja, você vai ser servo em todo lugar que você estiver. E você vai mudar. As pessoas te viram de uma forma, as pessoas vão te ver de outra. Opa, tem alguma coisa diferente ali. As pessoas vão notar a mudança e vão querer entender isso. O teu testemunho de vida vai salvar vidas. O que você vive na presença de Deus, Deus leva ao nível de você não conseguir segurar isso, porque a boca fala o que enche o coração. Tu vai parar de falar, tá ligado? Tu vai começar a falar, glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, vamos, a tua forma de falar, a tua forma de se vestir, a tua forma de agir, a tua caridade. No capítulo 3 de Coríntios nós falamos sobre o amor. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é outra que ela fala, tem um problema na versão que ela fala sobre caridade, porque a palavra no grego de amor e caridade é a mesma, mas ali é amor. O amor é o ministério de Jesus, e ele vai se fazer vivo e verbalizado através da tua vida. Deus não te quer na beirada do rio. No próprio Ezequiel 48, se não me engano, nós vemos águas do trono do Deus, e essas águas vinham e começavam a molhar os seus tornozelos, suas canelas, seus joelhos. Teve uma hora que ele não podia mais atravessar, e aquela água começava a varrer todo o vale, e onde essa água passava tinha vida. Porque Deus é vida, Deus é poder, e tudo isso segue aqueles que os servem. Porque ele falou, Jesus falou que em meu nome faríamos maravilhas. Mas não podemos ter isso tudo com desleixo. Um dos casos que eu falo aqui sempre, eu sou repetitivo às vezes, eu não me importo nisso, é o caso de Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de getilha, porque naquele momento ele tinha fome. Jacó, seu irmão, orquestrou todo o empreendimento para enganar o pai, para enganar o irmão. Ele fez de tudo para conseguir aquilo. Mas Deus honrou Jacó em detrimento de Esaú. Mas por quê? Qual era a diferença de Jacó para Esaú? Eu vou falar para você. Deus não pode usar quem usa a sua espiritualidade com desleixo. Se você não busca a Deus, você não tem relação, você não se fortalece na presença dele, Deus não consegue te usar. Esaú fazia isso, fez isso. Ele numa fome passageira, porque ele não ia morrer por causa daquilo. Naquele momento ele tinha fome e Jacó se apresentou uma sopa de lentilhas. Ele podia, opa, minha primogenitura é ruim que eu vou te dar isso. Isso é importante. Mas ele, eu estou com fome agora, foi e comeu, tá, é tua. Como é que Deus ia usar um homem que usava de desleixo com a sua espiritualidade? Porque naquela época aquilo era, as tradições tinham esse peso.
Ele não tinha como usar Esaú, mas teve como usar Jacó. Jacó sabia da importância do que era. E ele trabalhou Jacó para quando Jacó assumisse, estivesse preparado. Mas ele não tinha como fazer isso com Esaú. Então ele não aceitou a oferta de Esaú. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Aí, como eu falei, quando eu comecei a pregar, eu falei: às vezes a gente não sabe porque Deus dá determinadas palavras. Deus me deu sobre isso, porque nós precisamos ter relação com Ele. Ele nos pede porque Ele ouve, Ele olha o nosso coração. Mas em cada momento da nossa vida, Ele está conosco. Ele deixa as coisas acontecerem, e muitas coisas vão acontecer que não vai nos agradar. Mas essa vida não é a glória. Essa vida, nós somos mais do que vencedores em nome dEle, mas teremos aflições. Mas quando estivermos na glória com Ele, nós não haverá choros nem ranger de dentes. Mas as promessas dEle não são para a glória, são para agora. Davi, 2 Crônicas 14, 7, eu acho. 14, 7 ou 7, 14? Não, 7, 14. Se o meu povo é que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele quer que você o clame: Senhor, eu sou tua serva. Ah, mas será que ele vai ouvir? Joga o versículo logo depois, o 15, Davi. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração. Deixa lá, Ele está querendo você. Ele está querendo que você assuma como servo, como nova criatura. Ele quer ver mudança. A mudança Ele vai te ajudar a fazer. Você não vai fazer sozinha. Ele vai implementar as coisas na sua vida, mas Ele quer que você fale assim: eis-me aqui, Senhor, estou te buscando, eu quero mudar. Eu quero me botar no teu altar, eu quero buscar santificação, eu quero me separar. E Ele está esperando isso. Não é o diácono Ricardo, é a palavra de Deus que fala. Aí hoje, quando eu lá de trás vi a oração e Deus intercedendo, a gente começa a entender. Não quer dizer que tenha sido só para você não, meu irmão. Mas Deus te ama. Deus clama pela tua vida, porque Ele te criou com propósito, com planos. E enquanto houver vida, há tempo de redenção. A autoridade dEle vai tomar conta da tua vida. Esse ministério vai te ajudar no que for preciso. Vamos estar sempre ali. Agora, levanta a tua cabeça. Fala, porque a palavra fala que você é a menina dos olhos desse Deus. A tua importância é grande demais. Satanás fala que não somos merecedores. Satanás fala que não vai dar certo. Satanás nos joga por terra. Mas nós tomamos posse da autoridade do nome de Jesus, e ele é repreendido como foi e como vai ser inúmeras vezes. Não deixe. Eu não posso estar aqui todos os dias da semana. Se eu pudesse, eu estaria. Eu trabalho, mas no domingo é o meu dia de folga. 8h30 da manhã eu não estou entrando aqui. Eu saio, volto. Hoje, um pouquinho, porque eu precisava preparar a pregação. Porque eu não posso chegar aqui e fazer por desleixo. Eu não posso chegar aqui, abrir a Bíblia e falar qualquer coisa, não. Eu estou aqui não para ser eu, o Ricardo. Eu estou aqui para ser vaso e usado por Deus, e eu preciso ter uma preparação. Mas não tem coisa mais confortante, não tem coisa mais entusiasmante do que você ser usado por Deus. Não tem. É maravilhoso. E cada dia você vai experimentando isso pouco a pouco, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.